e mais 10 réus por golpe de Estado. Pois é, e esse anúncio foi feito, como costuma-se dizer, na calada da noite. Na calada da noite é bom. Foi tarde da noite que houve, então, o anúncio desta condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que acabou se manifestando, então, pela condenação de Jair Bolsonaro e outros 10 réus, no chamado suposto plano golpista. Somadas as penas, então, para Jair Bolsonaro, ele chegaria a 43 anos de prisão. Então, é uma pena bem forte, e levou hoje até que o ex-presidente se manifestou nas suas redes, dizendo que não é justo, o que está acontecendo com ele não é justiça, e se defendendo, dizendo que nada foi provado em relação ao suposto plano golpista. Então, foi mais uma notícia que se teve, Depois tem notícias envolvendo o delator também do caso. O Mauro Cid também, que é o assunto do Bibo, nós vamos fazer os dois. Dá para cruzar todas essas informações, Magda, porque realmente são as notícias mais palpitantes e que levou a muitas discussões durante todo o dia de hoje, já que, como eu falei, o anúncio foi ontem, perto das 11 horas da noite. Vocês concordam que o Bibo também faz o dele, porque tem a ver, e aí a gente discute, vocês discutem tudo. Ao seu comando. Muito bem, graças a Deus que o senhor pensa assim. Muito bem, muito bem. Vocês vão ganhar 1000 pontos hoje. Bibo. Bibo, por favor. Tudo aqui, porque a Procuradoria-Geral da República também citou que não aceita que o delator, o Mauro Cid, tenha as vantagens que teria normalmente, porque cita omissões e comportamentos contraditórios de Cid e descarta perdão judicial. Diz ele que 1/3 da pena seria o ideal, porque como ele estava pretendendo até chegar a cumprir apenas uma prisão domiciliar ou coisa assim, não deu, porque segundo o Gonê, que está pelas declarações aqui bastante indignado, que ele não foi leal ao que prometeu na sua delação premiada. Tanto é que foram 6 ou 7 delações de parte dele, Agora, o que me chama a atenção, que ele vendeu a alma ao diabo, vamos lá, estou aqui, estou entregando, e acabou sendo prejudicado. Ele vai levar no máximo 1/3 da pena como a sua delação premiada, como o seu prêmio. Muito chato isso, muito chato. E o grande absurdo que a Vera falou aí, 43 anos para Bolsonaro, que eu gostaria que alguém me mostrasse uma gravação, um vídeo, uma carta ou uma minuta de golpe com Bolsonaro. Absurdo. Estamos vivendo o pior momento da história jurídica no nosso país. Infelizmente, vergonha total e geral. Vamos lá, então as manifestações, eu vou começar com o Buchu, que pediu, depois a Vera, que participa também de todas essas ações. Primeiro, tentando ser pedagógico, até para quem não é familiarizado com o direito, a Procuradoria-Geral da República, ela funciona como nas ações criminais, como o Ministério Público, reúne os dados do processo e faz a apresentação das suas razões finais, pedindo ou não a condenação, porque o procurador podia pedir a absolvição dos réus ou de um réu a condenação de outro. Em relação ao Bolsonaro, que é a figura principal, ele pede a condenação pelos crimes que a dona Vera trouxe aqui. São 517 páginas da denúncia do Gonê, 137 delas são dedicadas ao Bolsonaro. Ao querido Bibo, convidaria para ele, que ele quisesse ler ali, ele poderia ver todos os depoimentos, todas as delações, todas as transcrições dos 11 celulares que foram achados, da minuta do golpe que está ali transcrita dentro do inquérito, todas as considerações sobre as provas, a valoração que ele faz. Evidentemente que ele faz a parte acusativa, mas ele não dá o voto, ele dá o que ele pede, o que ele acha que seria em relação aos fatos principais. Está centralizado no Bolsonaro, e não vamos perder tempo com os outros 6, até porque vai ser um julgamento longo, nós vamos ficar muito tempo aqui, dona Mara, mas ele é considerado pelo Procurador-Geral o principal mentor dos atos golpistas. Teria sido, a partir dele, desde 2021, ele já vinha nas suas manifestações, embora tendo sido eleito por 7 vezes pela urna eletrônica, tentando desmistificar a urna, que ele usaria linguagens técnicas, tentando dar um ar de seriedade a matérias que ele não tinha o mínimo domínio, como a célula-fonte e outras questões. Então, ele manifestava essa sua questão. E que seria, diante do golpe, o principal beneficiário. Então, é para elencar algumas coisas assim, não ser extenso no processo, como estou dizendo, de 517 folhas. Meus colegas vão falar, a gente pode depois complementar se for o caso. Eu vi alguns comentários e também me chamou bastante a atenção o fato do delator, o Mauro Cid, que era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa muito próxima a ele, que ouvia, evidentemente, tudo aquilo que era conversado, porque ele estava sempre ao lado do presidente, ter feito essa delação e a delação não ter sido aceita. Tanto que ele não vai receber o benefício completo da delação, porque há muita desconfiança, não há credibilidade em tudo aquilo que ele disse. Então aí eu gostaria de saber, se a situação do Mauro Cid é essa, como que o depoimento dele pode ser levado a sério? Se ele mentiu, se ele omitiu a ponto de não receber o benefício, como que podem acreditar no que ele disse, condenando o ex-presidente e outros 10 réus nesse núcleo 1. Então, eu, sinceramente, fiquei muito em dúvida disso, se não deveria ser também um atenuante às declarações dele, o fato de, sobre o que ele disse, ter gerado desconfiança. Confesso que, para quem é leigo, é muito difícil. Uma parte que eu já sei de volta para meus colegas, só sobre a questão do Cid, é que ele está sob suspeita porque ele deu várias delações e quando apareceram os celulares, quando apareceram o notebook dele, ele tinha, dos primeiros 3, 4, obtido dados. Aí que ficou sob suspeição. Ele tentou até o final
proteger, ele só tentou contar algumas coisas para se livrar, e aí quando ele foi confrontado com as provas que ocorreram ao longo é que surgiu essa restrição. Mas isso será valorizado pelo juiz. O que tu estás fazendo é com razão. Os juízes vão valorizar, não vão dar que peso nós vamos dar para essa delação, não é porque ela existe que ela tenha peso sim. Né? O Bibo também pode participar. Deixando bem claro o que disse a PGR. Olha só. Diante do comportamento contraditório, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas, entende-se que a redução da pena deve ser fixada em patamar mínimo. O Ministério Público sugere, na esteira dessa construção, a redução de 1/3 da pena. Eu falei aqui... Estamos falando da pena do Mauro Cid, só pra... que é 1/3 da pena, que ele pensou no momento que seria aliviado até totalmente, que não levou. Agora, eu falei aqui que não vi nada, nenhuma gravação, nenhum áudio, nada. Inclusive, não vi, falei com o Vitorino aqui, perguntei se ele viu alguma minuta de golpe, que eu não vi nada. Eu acho que tem minuta de golpe, eu não vi. Ninguém mostrou minuta de golpe. Por enquanto, é só no imaginário. Como todas as acusações estão no imaginário, e de todos os que estão aqui condenados, duvido que algum seja absolvido ou tenha pena inferior a 20 anos. Tiago Albrecht, por favor. Magda, esse tipo de advogado geral é de dar vergonha em qualquer estudante de direito, que dirá, eventualmente, aquele que já está formado, tem a sua OAB e assim por diante. Se a gente ler a peça que ele apresentou, a gente vai encontrar muita coisa ali como, desculpe, dialogado, feito interlocuções, atacado. Tudo isso, todos esses verbos, palavras. Palavras que atacaram as instituições democráticas. Mas isso não é crime. Isso é protegido, aliás, pela liberdade de expressão que ainda, vigora no nosso país. A questão de minutado um decreto com fidelidade antidemocrática, esse decreto é um instrumento legítimo. Está lá na Constituição. E ainda que a sua finalidade não fosse lícita, ele não foi posto em prática. Não aconteceu. O Bolsonaro, quando viu a tal da... chama de minuta do golpe, na verdade é 142. O que é 142? O artigo 142 da Constituição Federal de Estado de Sítio. Ah, tá. Que teria, inclusive, que passar pelo Congresso. Aliás, nunca vi um golpe passar pelo Congresso. Ele não foi posto em prática. O ordenamento jurídico brasileiro, ele ainda não pune a intenção. Já pensou se o senhor e a senhora que estão me assistindo fossem punidos pela intenção de esganar alguém? Talvez essa mesma noite o senhor já tenha cometido. Eu estaria presa. Já estaria. Eu estaria presa. Eu, Vitorino. E aí falar, por exemplo, que o Bolsonaro foi o líder enaltecido, tudo em aspas, discurso radical e recorrente do ex-presidente baseado em alegações infundadas. Ou seja, se alguém repetir o que eu falo, eu serei culpado se a pessoa fizer algo? Quer dizer, a pessoa repete, eu não entendi muito bem. Inclusive, isso é uma ofensa. Isso é um atentado ao que diz a legislação, eu estou lendo meus alfarrábios aqui, é um atentado à obrigação que o Estado tem de individualizar a pena. Quer dizer, o Bolsonaro, que nem no país estava, e aqui põe Bolsonaro, João, Dona Maria, seu Zezinho, eu estou pegando em tese. Quer dizer, ele nem no país estava, mas porque vamos dizer que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, ele vai ser punido pelo que os outros tentaram fazer na Praça dos Três Poderes? Então, a acusação deveria ser assim, olha... estamos processando e vamos condenar. E vai ser condenado, isso aí a gente já falou aqui, todo mundo lá de cá já falou. Vai ser condenado, eles querem a foto com o Bolsonaro. O lado de cá é muito bom. Não, mas é que o Bolsonaro, eles querem a foto com a algema. Eles querem a foto com a algema. Então, ele vai ser condenado por usar a liberdade de expressão, por ter divergido do resultado das urnas, por ter olhado uma possível aplicação do artigo 142 da Constituição, que nem de perto passou, por meia dúzia de coronéis da reserva, que num grupo de zap, aliás, lembra como foi pego esse WhatsApp do Mauro Cid? Por causa do cartão de vacinação, supostamente, ou fraudado, enfim. Que a própria Lindora Araújo, que não é lá grande flor que se cheira, mas era vice-procuradora da República e disse isso é pesca probatória, isso é ilegal. Então, como diria aquele filósofo muito importante, pau que nasce torto, nunca sem direito. Então, um processo que começa descabido e começa na motivação do ódio, realmente não fará justiça. Para finalizar... O Mauro Cid, esse o herói da esquerda, o herói de PGRs e STFs, o Mauro Cid diz que o Felipe Martins jamais esteve nos Estados Unidos naquela comitiva. E ficou preso 6 meses. Mesmo provando que ele ficou no Brasil, na casa da namorada, passando o Natal. E ficou preso 6 meses. E aí? Dá para parar de pé um processo que prende uma pessoa sem provas, com uma prova forjada, com a defesa mostrando com dados de satélite que ele estava na casa da namorada e ainda assim fica preso 6 meses? Eu não acredito. Mano, por favor.
Olha, dona Maida, eu vou ser bem breve, assim, primeiro, e tentar ser um pouco didático, assim, porque às vezes as pessoas não se dão conta em casa. O Bolsonaro não foi condenado, tá? A Procuradoria-Geral da República recomenda a sua condenação. E é meio que óbvio, né? Então, assim, é uma obviedade a PGR recomendar a condenação dele, e o STF a gente sabe como vai julgar. Então, assim, eu até me parece que eu concordo com a Verinha, essa é a notícia do dia, mas é uma notícia que a gente já estava esperando, né? Então, é chover no molhado. Agora, aí entra a ambiguidade como a coisa e o direito, doutor Ruschel, às vezes ela tende, né, a usar o português para puxar a brasa para o seu assado. E aí eu repito a história do Antônio Carlos Magalhães, quando ele foi presidente do Senado, que ele dizia o seguinte, chegava lá o professor dele, meu filho, eu quero que o senhor faça isso, isso, isso. Aí o cara chegava para ele e disse assim, mas presidente, isso aqui não dá, isso é inconstitucional, não posso fazer essa presidência. Eu não perguntei para você o que era. Eu disse que era para o senhor fazer, ou o senhor faz, ou o seu sucessor vai fazer. Ai, que maravilha. Entendeu? Então é tipo assim, é assim que se dá as cartas, é assim que funciona o jogo. Então, para mim, é mais do que notório, a gente só estava esperando que a Verinha desse essa notícia, porque era uma notícia já que qualquer cartomante poderia prever. Muito. Vocês que trouxeram os dois assuntos? Bibo, queres fazer mais uma colocação? Eu quero. Então, pode, por favor. Você tem a preferência. Obrigada, então. É como disse o Mano, assim, Mano, era uma história já se desenhando para esse desfecho, né? Mas sempre fica aquela possibilidade de que haja alguma mudança na trajetória, no decorrer da justiça e que houvesse uma luz, né? Que trouxesse um outro momento, um outro encerramento dessa história que não acaba justamente aqui. Mas é muito ruim, né, que a PGR tenha escolhido pela condenação. É mais uma força para que realmente Jair Bolsonaro seja preso. Então, claro que todos queríamos que fosse diferente, né? Mas a história não depende 100% da gente. Bibo, por favor. Que momento estamos vivendo? Presidente Bolsonaro, que todos sabem que é uma pessoa correta, tem os seus destemperos, fala coisas às vezes que é um pouco além, mas é uma pessoa correta, nunca tem prova de que ele foi contra o Brasil ou que lesou cofres públicos, nada disto. Agora, ele pode pegar até 43 anos por ser um terrorista e planejar um golpe de Estado, que não tem nada de concreto. Por exemplo, golpe de Estado, sem uma faca, sem um revólver, sem um tanque na rua. Não existe em lugar nenhum do mundo esse tipo de coisa. Daqui a algum tempo, será motivo de deboche. Vem cá, como é que o Brasil, naquela época, acreditou que teria um golpe de Estado no país? Sem nada. Não teve um derramamento de sangue, não teve uma morte, não teve nada. E é disto que Bolsonaro e os outros estão sendo acusados, podendo levar a condenação de 43 anos. Eu digo, não será surpresa. Diante da distopia que vivemos no Brasil, não é surpresa, porque uma senhora, uma simples manicure, foi condenada a 14 anos porque com uma arma terrível, um batom vermelho, escreveu numa estátua que a primeira chuva iria limpar, condenada a 14 anos. Desacreditar ou acreditar no quê? Nesse mundo insano jurídico que vivemos no Brasil.